Porque eu vou te ser sincero, às vezes a angústia que te aflige, a tristeza, hoje muitas pessoas, elas entram em depressão, vivem na bad, na ansiedade, porque a alma infelizmente clama por Deus, clama por Jesus, e a pessoa não sabe disso. Existe um vazio existencial dentro de todo ser humano, um espaço que é justamente o espaço de Deus. Nós fomos projetados para que o Espírito Santo viesse habitar em nós, seja você quem for. O médico precisa de Deus, o advogado precisa de Deus, o juiz precisa de Deus, o artista precisa de Deus, todos nós precisamos de Deus, e nós fomos projetados justamente com esse espaço, para que Deus, Ele viesse habitar. Aliás, nós somos chamados de templo santo, morada de Deus em espírito. Através do Espírito Santo Ele consegue morar dentro de cada um de nós. E quando Deus, Ele não está morando em nós, a palavra diz que o nosso ser fica vazio, varrido e adornado, sem a presença de Deus. Vamos lá no livro de Mateus capítulo 12, olha só, principalmente quando você vem para Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 43, olha que coisa impactante. Diz assim, olha o que Jesus diz: e quando o espírito imundo tem saído do homem, ora, se ele saiu é porque ele tinha entrado. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos. Esses lugares áridos não são os ares do alto, do céu. Esses lugares áridos vêm de deserto, lugares secos, lugares que não têm a presença de Deus. Porque onde tem a presença de Deus, então ali existe rios de águas vivas. São lugares que você se sente bem, são lugares que te dão paz, harmonia, alegria, felicidade. Lugares secos não, lugares áridos não. Então quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa. E uma coisa interessante também é que os demônios nos consideram a casa deles, assim como Deus quer nos considerar a casa dele, morada do Espírito Santo. Os demônios também nos consideram casa. E quando ele sai procurando outras pessoas em lugares áridos. Quando eles não encontram, e por que não encontram? Porque você anda por aí, você vê que as pessoas estão, a maioria delas, tudo endemoniadas, fazendo coisas que até Deus duvida, que você olha assim e fala: caramba, você mesmo de repente é testemunha de quando você não tinha Jesus, as atrocidades que você cometia, coisas que te envergonhavam, que você chegava em casa, colocava a sua cabeça no travesseiro e ficava pensando: meu Deus, eu não acredito que eu fiz aquilo, eu não acredito que eu falei aquilo, não acredito que eu agi daquela forma, daquele jeito. Você se arrepende. Por quê? Porque quando os demônios estão dentro de uma pessoa, eles levam ela a fazer atrocidades, coisas que muitas das vezes elas nem gostariam de fazer. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Por quê? Porque é o tempo que nós temos de nos batizar, de encher as nossas vidas com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo. Bispo, como eu faço isso? Você faz isso pedindo, entende? Bispo, eu não sei como buscar a presença do Espírito Santo. Só de você estar aqui nessa noite, o Espírito Santo já está pairando sobre a sua vida. Só de você abrir os seus lábios e cantar e louvar e glorificar o nome de Jesus, você já está mostrando para Ele que você quer Ele na sua vida. Então o Espírito Santo, ele já vai entrando em você. Você não pode deixar sua casa varrida, adornada, limpa, vazia, porque quando eles vêm, então eles encontram a casa da pessoa varrida, adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele, e entrando habita ali. E são os últimos atos daquele homem pior do que os primeiros. Por isso que hoje você vê pessoas que já foram crentes e hoje estão no mundo lá fora, fazendo coisas piores do que as coisas que elas faziam antes. Aí você olha assim e fala: caramba, fulano era crente,
fulano ia na igreja. Olha como que ele está agora. Parece que virou o diabo. Não, mas a pessoa vira o diabo mesmo. Entra 7 espíritos pior. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali, e são os últimos atos deste homem pior do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Então quando Jesus ele nos convida, venha caminhar comigo, venha caminhar comigo, porque o mundo jaz do maligno.